Sombras na selva. O enigma da expedição nazista. A floresta amazônica, um reino de imensa biodiversidade e segredos ancestrais, há muito cativa exploradores e aventureiros. Em 1935, uma expedição alemã aventurou-se nas profundezas desse labirinto esmeralda, sua missão envolta em mistério. Liderada pelo ambicioso Otto Schultz Kampfenkel, a equipe viajou até a remota região do Amapá, uma terra de árvores imponentes, rios sinuosos e tribos indígenas. Seu objetivo oficial: documentar a flora, a fauna e as culturas nativas deste território inexplorado. No entanto, rumores de segredos ocultos e motivos sinistros seguiram a expedição até as profundezas da selva. O que os nazistas realmente buscavam no coração da Amazônia? Sua expedição era um mero esforço científico ou abrigava intenções mais sombrias, alimentadas pela crescente ideologia nazista? Esta expedição, envolta nas sombras literais e metafóricas da floresta tropical, continua a fascinar historiadores e teóricos da conspiração. A história da expedição nazista ao Amapá é uma história de ambição, perigo e fascínio pelo desconhecido. O explorador Otto Schultz Kampfenkel e o regime nazista. Otto Schultz Kampfenkel, a força motriz por trás da expedição ao Amapá, era um homem de contradições. Ele era um explorador destemido, mas também um fervoroso defensor do regime nazista. Nascido em 1910, ele era um fotógrafo, cineasta e explorador habilidoso, com sede de aventura. Desde jovem, Schultz Kampfenkel demonstrou um interesse insaciável pelo desconhecido, sempre buscando novas fronteiras para explorar. No entanto, ele também era um defensor ferrenho do regime nazista, suas ambições entrelaçadas com a ideologia expansionista do partido. Ele acreditava que suas expedições poderiam contribuir para a grandeza da Alemanha. Schultz Kampfenkel já havia ganhado reconhecimento por suas expedições à África, documentando a vida selvagem e promovendo a imagem de uma Alemanha forte e aventureira. Suas filmagens e fotografias eram usadas como propaganda para exaltar o espírito explorador alemão. Seu trabalho chamou a atenção de altos funcionários nazistas, incluindo Hermann Göring, que viu uma oportunidade de promover os objetivos do regime por meio da exploração e da pesquisa científica. Göring acreditava que essas expedições poderiam abrir novos caminhos para a expansão territorial. A expedição de Schultz Kampfenkel ao Amapá foi generosamente financiada pelo governo nazista, um testemunho da importância que eles davam ao seu trabalho. O regime via essas expedições como uma forma de demonstrar o poder e a influência da Alemanha no cenário global. Ele teve acesso a equipamentos de última geração, incluindo câmeras, rádios e suprimentos médicos. Esses recursos avançados eram essenciais para o sucesso de suas missões, permitindo-lhe documentar e comunicar suas descobertas de maneira eficaz. Sua equipe, cuidadosamente selecionada por sua experiência e lealdade, incluía cientistas, médicos e aventureiros experientes. Cada membro desempenhava um papel crucial na expedição, garantindo que todas as necessidades fossem atendidas. Schultz Kampfenkel, com o apoio total do regime nazista, embarcou em sua aventura amazônica, suas ambições pessoais aparentemente alinhadas com os grandes planos do partido. Ele via suas expedições como uma extensão da missão do regime, buscando não apenas conhecimento, mas também prestígio e poder para a Alemanha. Desvendando a missão. Objetivos oficiais e segredos ocultos. O objetivo oficial da expedição, conforme apresentado ao governo brasileiro e ao público, era a exploração científica. Eles alegavam que a missão era puramente para o avanço do conhecimento humano e para o benefício da ciência. Schultz Kampfenkel e sua equipe foram encarregados de documentar a biodiversidade da região do Amapá, estudar suas populações indígenas e mapear seus territórios desconhecidos. A expedição prometia trazer à luz novas descobertas sobre a flora e fauna da Amazônia,
além de contribuir para o entendimento das culturas indígenas. Eles deveriam coletar espécimes de plantas e animais, registrar línguas e costumes nativos e buscar recursos potenciais que pudessem beneficiar a Alemanha. A coleta de dados científicos era meticulosa, com cada detalhe sendo registrado para análise posterior. Essa fachada de investigação científica, no entanto, mascarava uma corrente mais sombria. Por trás das câmeras e dos cadernos de anotações, havia intenções que não eram reveladas ao público. Circulavam rumores sobre os verdadeiros objetivos da expedição, alimentados pelas crescentes ambições globais do regime nazista. As especulações eram muitas, e cada nova teoria parecia mais intrigante que a anterior. Alguns sussurravam que Schultz-Kampf-Henkel estava procurando por uma lendária cidade de ouro perdida, um mito que há muito cativava o imaginário europeu. A lenda de Eldorado, com suas promessas de riquezas incalculáveis, era um atrativo irresistível. Outros sugeriram que a expedição era uma fachada para a espionagem, buscando estabelecer uma presença clandestina na América do Sul. A ideia de que agentes nazistas poderiam estar operando secretamente no continente gerava medo e desconfiança. A teoria mais assustadora propunha que os nazistas estavam explorando locais para potenciais bases militares, com o objetivo de estabelecer um ponto de apoio estratégico no hemisfério ocidental. A possibilidade de uma presença militar nazista tão próxima dos Estados Unidos era alarmante. Embora a verdadeira extensão de seus motivos permaneça um tema de debate, a conexão da expedição com o regime nazista lança uma longa sombra sobre seus empreendimentos científicos. A história da expedição é um lembrete de como a ciência pode ser usada como uma ferramenta para fins políticos e militares, distorcendo a busca pelo conhecimento em algo muito mais sinistro. Seção 4. Uma jornada perigosa. Navegando no coração das trevas. A expedição enfrentou inúmeros desafios desde o início. A jornada para o Amapá foi árdua, envolvendo longas viagens marítimas, travessias perigosas de rios e caminhadas extenuantes pela densa selva. O clima úmido e tropical cobrou seu preço da equipe, com malária e outras doenças se espalhando rapidamente. A navegação se mostrou difícil, com mapas frequentemente imprecisos ou enganosos. A floresta tropical, embora deslumbrante em sua beleza, também era um adversário formidável, repleta de criaturas venenosas, insetos transmissores de doenças e clima imprevisível. Apesar das dificuldades, Schultz-Kampf-Henkel pressionou sua equipe implacavelmente, impulsionado por uma combinação de ambição e zelo ideológico. Eles suportaram calor sufocante, chuvas torrenciais e a ameaça constante de doenças. Alimentos e suprimentos diminuíram, forçando-os a depender da caça, pesca e da generosidade ocasional de tribos indígenas. A expedição, inicialmente imaginada como uma marcha triunfante rumo ao desconhecido, tornou-se uma luta desesperada pela sobrevivência contra as forças implacáveis da natureza. Seção 5. Tragédia no Paraíso. A perda de Joseph Greiner. O progresso da expedição foi marcado pela tragédia quando Joseph Greiner, um jovem geólogo e um dos membros mais entusiasmados da expedição, contraiu um caso grave de malária. Greiner era conhecido por sua paixão pela geologia e seu espírito aventureiro, sempre disposto a explorar os cantos mais remotos da floresta. Apesar dos melhores esforços do médico da equipe, a condição de Greiner se deteriorou rapidamente. A malária, uma doença implacável, não deu trégua e os recursos médicos limitados da expedição não foram suficientes para salvá-lo. A floresta tropical, que inicialmente o havia cativado com sua beleza, agora o mantinha prisioneiro em suas garras. O ambiente que antes parecia um paraíso de descobertas científicas se transformou em um cenário de desespero e impotência. Sua morte, um lembrete brutal dos riscos inerentes à expedição, lançou um véu de tristeza sobre a equipe,
e os forçou a confrontar o custo humano de seu empreendimento ambicioso. Cada membro da equipe sentiu o peso da perda, e a atmosfera de luto permeou o acampamento. A morte de Greiner teve um impacto profundo em Schultz-Kampf-Henkel. Ele, que liderava a expedição com determinação, agora se via assombrado pela responsabilidade da perda de um colega. Em seus diários, ele expressou profundo remorso e questionou os objetivos da expedição. As páginas de seu diário se tornaram um reflexo de sua luta interna, onde ele ponderava sobre a validade de seus esforços e os sacrifícios feitos. No entanto, impulsionado por uma mistura complexa de luto, ambição e senso de dever para com o regime nazista, ele resolveu continuar a missão. A determinação de Schultz-Kampf-Henkel era inabalável, e ele acreditava que o sucesso da expedição poderia justificar os sacrifícios feitos. A morte de Greiner serviu como um lembrete sombrio dos perigos sempre presentes que espreitavam sob a fachada sedutora da floresta tropical. Cada passo adiante era um risco, e a equipe sabia que a selva não perdoava erros.